A paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos iniciar então, hoje, a meditar o livro do Apocalipse. O Apocalipse que foi escrito por São João, o mesmo que escreveu o Evangelho de São João, o mesmo que escreveu as cartas de São João. Então vamos iniciar saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, pessoal, a gente vai na Bíblia Ave Maria, na página 1556, então, o livro do Apocalipse, capítulo 1. Mas é o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Então, esse é o primeiro, a introdução ali do Apocalipse. Agora a gente vai começar a primeira parte, que é a revelação e a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Vamos lá, então, no versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Volte-me para saber que vos falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas.
segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto, aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primogênito e o último, e o que vive, pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Muito bem. Então, aqui no capítulo 2 a gente vê já uma visão maravilhosa que João, ele fala que num domingo ele entra em êxtase. Ele entra num profundo colóquio com Deus, que ele entra numa oração profunda. E ali Jesus Cristo dá a ele uma revelação maravilhosa. Uma revelação da própria pessoa de Jesus, todo em glória, todo majestoso. E aparece para ele. E se a gente for ver aqui no rodapé da Bíblia Ave Maria, então, João estava em Patmos, ele estava na ilha, provavelmente no ano de 95, que é quando Domiciano perseguia cruelmente os filósofos e os cristãos. Então, por causa da perseguição aos cristãos, São João ele estava dentro da ilha de Patmos, e ali ele se refugiava. E ali, muito provavelmente, numa celebração da Santa Missa, né, dominical, ele entra numa oração profunda e tem essa visão maravilhosa. E olha, agora, a partir do capítulo 2, ele começa a passar as mensagens às igrejas. Então vamos observar. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome, e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem: detestas as obras dos Nicolaitas, como eu as detesto. O Nicolaitas, a gente vai ver lá no rodapé da Bíblia Ave Maria, vai dizer o seguinte: João parece designar por este nome uma seita que procurava estabelecer certos compromissos entre as exigências de Cristo e as do mundo, principalmente nos ritos pagãos das corporações. Abusavam provavelmente de certas vistas mais largas de São Paulo. Muito bem. Agora a gente vai no versículo 7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Olha que maravilha, gente. O livro do Apocalipse ele é cheio de simbolismo, mas ele é rico demais. Olha, aqui nessa mensagem que João dirige à igreja de Éfeso, quando ele fala aos anjos,
Anjos aqui não é anjos do céu, né, corpo celestial. Aqui o anjo é aquele que dirige aquela comunidade. Então seria os bispos, né? Aqueles que lideram aquela comunidade. Então primeiro ele dirige ao bispo ou ao líder da igreja de Éfeso. E ali ele dá a instrução, fala: muito bem, eu sei que você detesta o mal, você detesta as coisas erradas, muito bem, mas eu tenho uma coisa para dizer contra você. Ele fala no versículo 4, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Ou seja, você esfriou o teu primeiro amor. Você tinha aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele amor, e agora você esfriou. E essa mensagem é para nós. Quantos de nós muitas vezes começamos a nos esfriar? E nós começamos a esquecer o primeiro amor. Nós temos sim aquele primeiro encontro, aquele primeiro impacto, mas depois a gente começa a esfriar na fé. E aqui é o chamado para nós, para a gente voltar ao primeiro amor, retornar às tuas primeiras obras. E aí fala assim que quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então aquele que voltar ao primeiro amor, aquele que voltar a ter alegria pelo anúncio do Evangelho, pela vivência do Evangelho, esse vai ser vencedor. Então continuemos agora no capítulo 2. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou agora deixar para comentar só no final, tá, pessoal? Para não ficar muito longo. Então agora no versículo 8, começa a mensagem a Esmirna. Então, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Versículo 12. Agora é a mensagem a Pérgamo. Então, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome, e não renegastes a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí secazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também secazes da doutrina de Nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Mensagem de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade,
tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Dessa vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para isso sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje é o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Então aqui São João, através dessa visão magnífica que ele teve de Jesus Cristo, ele passa essas mensagens que o próprio Cristo passou para ele repassar para essas igrejas, para que elas possam voltar ao primeiro amor, para que elas tirem do meio delas as ações de Satanás, tudo aquilo que é divisão, tudo aquilo que não provém do amor, tudo aquilo que não é de Deus, que seja retirado. E ao vencedor de cada uma dessas mensagens, Jesus promete a salvação, promete a vida eterna, promete que aquele que for perseverante até o fim, para Esmirna ele prometeu que o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Ou seja, não vai ir para o inferno, né? A igreja de Pérgamo, a promessa é que ao vencedor dará o maná escondido, ou seja, o pão da vida, a pedra branca, a vida eterna que vai estar com Deus. A Tiatira, vamos ver, lá no versículo 26, a igreja de Tiatira, a promessa é que ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Então, essa é a promessa de nós, para nós, que nós voltemos ao Senhor Jesus, que nós voltemos ao primeiro amor, que nós façamos de todo o coração buscar o Senhor. E nós, se nós tivermos pecado, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Porque a promessa para nós é de vida eterna, promessa de vida com Deus. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.